gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit para laços e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um fusca escolar, tá bom? Então antes de começar eu vou mostrar todos os moldes que a gente vai utilizar e para começar vamos usar esse aqui que é o molde da Marcela Arteira de Fusquinha, tá? Ele é muito fofo, a gente consegue fazer várias coisas com ele. Vamos utilizar também esse molde complementar aqui que eu vou utilizar para retirar aqui a cabecinha e também os bracinhos. E por último, eu vou utilizar esse molde que também é da Marcela para fazer a parte do cabelinho da nossa boneca. Antes de começar o vídeo, já queria pedir para você deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, tá? Porque saem vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde aqui no canal. Então, para você receber em primeira mão todos os vídeos, já ativa o sininho das notificações e também queria pedir do fundo do coração que vocês deixassem um comentário aqui embaixo, porque isso me ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se você já é inscrito, eu queria muito agradecer por você estar de volta aqui em mais um vídeo. Eu sempre gosto de começar aqui pela parte da cabecinha, então vou começar com esse molde, utilizando a cerinha nutritiva da Granado, para me auxiliar aqui, então eu venho e passo um pouquinho de cerinha. Se tiver qualquer sujeirinha dentro do molde, aqui é o momento da gente fazer a retirada, tá? Para depois sair a nossa cabecinha bem perfeita. Então, passo aqui a minha cerinha nutritiva e agora eu preciso colocar a minha massa. Lembrando que se você não tem esse molde aqui do transporte, já tem o passo a passo um vídeo mostrando aqui para vocês como fazer o fusquinha 100% à mão, sem o uso de molde. Então eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam fazer também a versão de vocês, caso vocês não tenham um molde, tá? Então para começar eu já separei aqui uma massa, tá? Num tom de pele claro. Vou colocar aqui dentro do meu molde, ó. Retiro aqui todo o excesso e vou vir aqui com o meu dedo, aí vou jogando tudo pro centro. Venho aqui agora com aqui o cabinho do meu pincel modelador, passo aqui na parte de trás para deixar tudo bem lisinho, e aí eu venho com o meu dedo e vou puxando assim, ó, tudo pro meio, para tirar todas as rebarbinhas que tenha aqui nessa cabecinha, depois que a gente desmoldar, fica perfeito apenas pro uso. Então agora que já tá pronto, eu venho aqui e desmoldo. A minha cabecinha ela já sai perfeita, sem nenhuma rachadura, ó, vou mostrar pra vocês. E é só a gente utilizar, então é muito importante sovar bem a massa antes de colocar dentro do molde. Já estou aqui com a minha cabeça pronta, o próximo passo é a gente colocar os olhinhos resinados, tá? Se você utiliza ou qualquer tipo de olhinho que você usa aí. O que eu vou usar hoje vai ser esse aqui da Styler Biscuit, a referência dele é o R117 no tamanho P e eu vou utilizar um tom de azul aqui hoje. Então eu venho aqui, pego esse olhinho, posiciono aqui acima da marcação da bochecha que já tem marcado no molde, pego de um lado e pego aqui do outro também, ó. Eu gosto de colocar com a pinça, porque sempre que eu coloco com o dedo, eu acabo fazendo manchinhas ali no rosto da minha boneca e sempre fica com a marquinha do meu dedo. Então, eu prefiro vir com a pinça mesmo, tá? Que daí é mais certo. Terminei aqui de posicionar os olhinhos, eu vou vir com a bundinha da própria pinça e vou dar uma leve afundada nesses olhinhos, porque quando o biscuit ele seca, ele encolhe e acaba expulsando um pouco os nossos olhinhos. Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que aqui, ó, ele tem uma profundidade? Quando isso aqui secar, ele acaba ficando mais rasinho. Então, é por isso que a gente afunda os olhinhos e não deixa ele da forma como apenas colado, porque senão depois acaba saindo. Agora eu venho aqui com o meu canudinho de marcação de boca e ó, venho aqui entre os dois olhinhos nessa parte da bochechinha e marco. Aqui puxou um pouquinho de massa, eu vou marcar de novo só para ficar perfeito. Prontinho, finalizei essa parte de colocar os olhinhos e fazer a marcação da boca, agora eu preciso fazer a parte de maquiagem da minha boneca, que é passar o blush, fazer os cílios e a sobrancelha.
Vou começar aqui passando primeiro o blush, então eu venho aqui, ó, com o meu pincel bem de levinho e vou depositando o produto aos poucos para não manchar o rostinho da minha boneca, até porque eu tô passando o blush com a boneca molhada, então a gente precisa tomar esse cuidado. Passei de um lado, preciso fazer a mesma coisa aqui do outro lado e depositando aqui aos pouquinhos, ó. Vou passando e vou puxando aqui para cima dos olhinhos, que eu gosto desse efeito depois quando eu faço os cílios da parte de baixo. Então, terminei de passar aqui nas bochechinhas, eu vou vir com o meu dedo, vou passar assim, ó, para tirar todas as marcações das sardinhas do meu pincel. Finalizei, vou pegar mais um pouquinho e vou passar aqui na parte da testa, que eu gosto de deixar o rostinho bem coradinho. Eu acho que fica uma graça. Passei na testa, venho novamente com o meu dedo e passo aqui por cima para também tirar qualquer marcação que tenha ficado do pincel. Agora que o rostinho dela já está aqui bronzeado, eu vou vir com a tinta acrílica fosca da Acrylex no tom de marrom para que eu possa fazer os cílios e também a sobrancelha. Então, vou começar aqui pela parte dos cílios da parte de cima. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho de tinta no meu pincel e vou puxando, ó, fiozinho por fiozinho. Vou puxando bem de levinho para ficar fininho, ó, e coisa mais fofa. Aí, eu faço esses aqui que eu chamo de cílios base e agora eu venho fazendo os cílios menorzinhos entre esses que eu já havia feito. Então, ó, pego mais tinta e vou fazendo novos fiozinhos aqui para dar volume nesse meus cílios já existente, ó. E vou puxando. E é assim que eu faço. Ó, terminei, venho aqui e faço aquele delineado que eu sempre falo para vocês para juntar todos esses cílios. E vou mostrar para vocês como que ficou aqui de um lado. Ficou assim, eu ainda acho que eu posso vir aqui e puxar mais um fiozinho, ó, que vai ficar mais legal do jeito que eu gosto dele mais pro cantinho. Agora que eu já finalizei aqui os cílios de um lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado aqui no outro olhinho. Prontinho, com os cílios da parte de cima aqui já finalizado, agora eu preciso fazer os cílios da parte de baixo. Então, eu pego mais um pouquinho de tinta e venho aqui no cantinho do olho, ó, e puxo apenas 2 fiozinhos para dar uma sensação de fofura nessa minha boneca. Venho aqui no outro olhinho e faço a mesma coisa, ó, puxo aqui do outro lado também. Finalizei a parte dos cílios, agora a única coisa que falta é a gente fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, a gente precisa de um pouco mais de tinta no pincel. Então, eu levanto aqui a minha cabecinha, ó, posiciono na onde tá começando aqui o olhinho e puxo para baixo para fazer o arqueado, que eu gosto. Agora, eu viro aqui de novo, ó, na direção do olhinho, posiciono e puxo para baixo para fazer o arqueado. E assim ficou o rostinho da minha boneca. Agora que eu finalizei aqui essa parte de pintura, eu preciso deixar reservar esse rostinho por alguns minutinhos para que essa parte de pintura toda aqui seque e não aconteça da gente borrar enquanto a gente estiver utilizando o aplique. Então, vou deixar reservado enquanto a gente faz a parte do fusquinha. Então, agora eu já estou aqui com o meu molde do fusquinha e eu vou começar passando um pouquinho de cerinha nutritiva aqui nele, por conta dessas partes pequenininhas aqui que a massa fica mais profunda. Então, para não acontecer de grudar nem um pouquinho, eu já venho aqui e vou passando um pouquinho da cerinha, tá? Então, ó, passo principalmente aqui nessa parte da rodinha, nessa partezinha aqui e pronto. Depois que a gente finalizou essa parte, a gente precisa colocar aqui os tons de massa, que aqui no meu caso são 3 tons de massa que eu vou utilizar. Vou começar usando aqui a massa cinza, que eu vou colocar nessa parte de baixo da lataria aqui, também aqui nessa parte do retrovisor do carrinho. Então, ó, venho aqui, estico uma cobrinha para ficar mais fácil de já encaixar ali, ó, estico. E agora eu venho e vou posicionando essa massa cinza, tá? Ó, vou encaixando ela de uma forma que não fique com muito excesso, porque isso aqui é só para tampar essa parte mesmo, a gente não precisa que fique saindo nada. Então, o que eu faço? Eu aperto, ó, eu venho aqui, aperto mesmo a massa cinza, saiu pra beiradinha, corta. Não deixa ali, porque senão depois vai ficar invadindo a próxima massa que a gente vai utilizar.
E aí é isso que não fica legal depois. Então, ó, já tirei aqui o excesso, aperto de novo para ele encaixar. Aqui o segredo é a gente apertar bem as massas para elas encaixarem dentro da parte onde está mais profunda do molde, que daí depois ela não fica sambando. Se você apertar bem, ó, já vem aqui, corto, ó. E prontinho. Aqui nessa parte de baixo já finalizei. Agora eu vou vir aqui com a massa cinza mais uma vez e vou colocar aqui nessa parte do retrovisor do carro. Ó, vem aqui nessa parte bem pequenininha, coloco, é bem pequenininho, bem miudinho mesmo essa parte, mas é legal a gente colocar de outra cor, que no caso aqui eu escolhi o cinza. Aqui o que eu dou de dica pra vocês, ó, aperta e fica com o dedo segurando e vem aqui e arruma. Porque como é uma parte rasa, se você não ficar segurando, toda hora a sua massa vai ficar saindo do lugar. E aí você não vai conseguir arrumar ela do jeito que você quer. Então vem aqui, ó, e segura a massinha e aí você arruma. Porque se você deixar ali a massa e ficar só apertando de um lado pro outro, ela acaba saindo do lugar porque não tem profundidade suficiente para a massa sustentar ali, ó. Então, eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Primeiro eu coloco ali a quantidade que eu acho que é necessário, venho aqui e retiro os excessos, ó. E aí eu aperto e vou arrumando. E prontinho. Agora, o que tá faltando aqui? A gente precisa colocar aqui as luzes e também a parte da rodinha. Aqui nessa parte das luzes vão ser massa branca e aqui na parte da rodinha massa preta. Virei aqui o meu molde para ficar um pouco mais fácil para eu conseguir ver aqui onde eu preciso colocar a massa, tá? Então, peguei aqui a massa preta para colocar ali na parte da rodinha, ó. Aqui eu aperto, retiro o excesso e vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Faço uma bolinha, estico um pouquinho, ó, e posiciono. Não tem problema se a sua massa preta invadir aqui um pouquinho a parte do cinza, porque o que importa é o que vai ficar aparente ali pra gente depois, tá? Então, ó, eu venho aqui, aperto bem, o que não pode é essa massa preta passar do cinza e acabar invadindo ali onde a gente vai colocar a massa amarela depois. Então, ó, arrumo certinho e agora só falta a massa branca. Então, ó, já estou aqui com o meu pedacinho de massa branca, faço uma bolinha bem lisinha, não precisa ser uma bolinha grande porque é ruim de te ficar retirando o excesso dessas partes internas do molde. Então, já venho aqui, ó, e acabei retirando dali do outro lugar que eu falei pra vocês que a massa tava rasinho, né? Então, já coloco ali de novo. Ó, faço uma bolinha, essa bolinha ainda tá grande, eu vou tirar mais um pedacinho dela. Faço uma bolinha lisinha e encaixo aqui dentro. E ela ainda ficou grande, eu vou tirar mais um excessinho. E pronto. Aperto. Venho aqui com o meu retrovisor de novo, deixa eu arrumar ele aqui do jeitinho que tem que ficar. E eu coloco ele, encaixo ele aqui de novo. Pronto. Agora que todas as minhas massas estão posicionadas no lugar certinho, qual que é o próximo passo? A gente precisa colocar de fato a massa que vai cobrir tudo isso, que no meu caso vai ser a massa amarela. Mas antes disso, eu vou vir com a minha cola legítima e vou colocar aqui um pouquinho em cada lugar para acabar grudando essas massas. Vem aqui na rodinha preta, vem aqui no cinza, ó, passa um pouquinho aqui no cinza também. Vem aqui no branquinho, ó, bem pouquinho, tá vendo? Não precisa de excesso. E vem aqui também no meu retrovisor. Passei um pouquinho em cada lugar, já me ajuda a fazer com que a minha massa não descole depois todas essas partezinhas que a gente colocou separado aqui. Já estou aqui com o meu pedacinho de massa amarelo, vou retirar aqui um pedaço e vou fazer uma bolinha bem lisinha para poder colocar dentro do meu molde e não acontecer da massa rachar. Abro ela assim um pouquinho, ó, estico assim e agora eu vou posicionar dentro do meu molde, apertando aqui para os cantinhos primeiro e depois ali para a parte, ó, de cima. Apertei, agora o que a gente precisa fazer aqui, ó? Você vai puxando tudo para cima, você vai apertando, ó, encaixou em todos os cantos, para não ter excesso de massa, vamos puxando tudo aqui para cima. Ó, aperto, para cima não para as laterais, tá? Para cima mesmo, ó.
aperto e vou tirando dessa forma. Se eu passar o dedo aqui, geralmente como eu faço tudo de uma vez, a parte aqui do meu retrovisor nas laterais, ele vai acabar saindo do lugar e aí não vai ficar legal. Por isso que eu vou puxando com o meu dedo assim e vou fazendo dessa forma. Agora, ó, arrumo e a gente já pode desmoldar aqui o nosso fusquinha escolar. Então, abro, vou retirar aqui primeiro as partes das rodinhas e viro para a lateral. Ó, um dos meus faróis aqui não saiu. Então, eu tiro ele aqui do jeito que tá mesmo e acabo grudando aqui que já tem um pouquinho de cola, ó. Nem preciso fazer de novo. E ficou assim, ó, ele sai dessa forma ali de dentro do molde. Agora eu preciso dar uma arrumadinha aqui nele, só para ficar ainda mais perfeito em todos os cantinhos, ó, principalmente nessa partezinha do retrovisor, para ficar bem separadinho. Ó, vem aqui do outro lado e também faço, ó. Isso aqui são detalhes que a gente precisa quando retira do molde fazer, porque o molde ele ajuda, sim, mas ele não faz tudo pela gente. A gente tem que retirar do molde e depois vir aqui e arrumar o nosso aplique para ficar do nosso agrado. Então, ó, vem aqui, arruma as rodinhas dos dois lados, aqui nos cantinhos, ó, para ficar bem separadinho. Saindo da câmera aqui. Vocês não conseguem ver daí, né? Ó, tá vendo como que ficou? Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a lataria aqui da parte de cima. A gente tem duas opções, que já vem aqui no molde. Essa opção de coraçãozinho e essa opção aqui, que é a que eu vou utilizar. E eu vou fazer essa parte dessa lataria com a massa cinza também. Peguei aqui um pedacinho da massa, sovo, vou fazer uma bolinha bem lisinha e vou posicionar ali dentro do meu molde, ó. É bem rasinho essa parte, não precisa de muita massa. Retiro aqui o excesso, aperto, ó. E agora é só desmoldar. E prontinho. Agora a gente precisa colar essa partezinha aqui em cima. Para isso, mais uma vez, eu vou utilizar aqui o auxílio da minha cola legítima. Então, venho aqui e vou passar nessa partezinha cinza para não acontecer de passar cola no lugar errado. Então, ó, passo. E agora eu vou vir aqui e eu vou colar aqui bem no meio, ó, certinho, tá? Colo. E agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui com a minha faquinha e ainda vou dividir melhor aqui essa parte para ficar bem perfeitinho. Já vem marcado, mas como eu gosto de bem marcadinho, eu venho aqui e refaço essa marcação. Agora, olha que coisa mais meiga que ficou aqui o nosso fusquinha até o momento. Ó, deixa eu focar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vocês estão vendo que coisa mais linda que tá ficando isso aqui? Depois a gente vai passar um brilho nessa parte do farol aqui para ele ficar bem brilhosinho, mas agora no momento, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Nesse próprio molde do fusquinha já vem aqui a parte do corpinho e também já vem aqui a parte do bracinho que você consegue esticar e também fazer o volante. Porém, eu não vou utilizar essa parte do corpinho. Por qual motivo? Eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu quero que a minha boneca ela fique um pouquinho menor também. Então, eu não vou utilizar essa partezinha de corpinho aqui. Eu vou usar esse molde aqui da Marcela Arteira, que é o complementar, o mesmo que eu utilizei para fazer a parte aqui da cabeça. Eu vou utilizar essa parte dos bracinhos juntinhos aqui para fazer como se a boneca tivesse debruçada aqui na parte aonde seria o volante, tá? Então, quero testar fazer assim para ver se vai ficar legal. Então, vamos lá fazer isso, ó. Vou vir aqui com um pedacinho de massa pequenininho, vou fazer uma bolinha e já vou colocar aqui dentro do meu molde. Aperto, importantíssimo apertar para ir todas as marcações bem certinhas, sair já perfeitinho. E agora é só a gente desmoldar, ó. Vem aqui na lateral e puxo pro outro lado. Ó, os bracinhos já saem dessa forma, bem perfeitinho. Deixa eu conseguir focar aqui para vocês verem, ó, como que já sai essa parte dos bracinhos, que coisa mais linda que fica. Então, agora, o que que eu preciso fazer? Eu venho aqui com a cola, eu coloco ela aqui bem no meio, ó, passo cola aqui no meio, tá? E vou posicionar essa parte dos bracinhos aqui em cima. Ó, aperto aqui um pouquinho, é como se ela de fato fosse ficar debruçada aqui em cima, ó. Vocês conseguem ver? Porque aqui atrás a gente vai fazer alguns outros detalhes. Então, arrumei essa parte do bracinho,
Deixei aqui encaixado certinho. Agora eu posso vir já com a parte da minha cabeça e encaixar direto aqui. Para fazer a junção dessas duas partes, eu vou utilizar aqui um ferrinho, ó, e vou utilizar também a cola Tec Bond número 3. Então, vou começar aqui passando a cola nessa parte do ferrinho, retiro todo o excesso, tá? Não deixo muita cola aqui não, porque senão depois fica manchado o nosso aplique. Retiro aqui e coloco aqui primeiro nessa parte, bem no meio, centralizado certinho, ó, arrumo e deixo um pedacinho aqui pra gente encaixar na cabeça. Passo cola em toda essa parte aqui agora, retiro também todo o excesso, e agora eu já venho com a minha cabeça e, ó, encaixo na direção da boquinha. Olha como que já dá uma diferença bem grandona para você colocar aquela parte que eu mostrei para vocês, do que vocês fazerem assim. A boneca, ela fica menorzinha em cima do fusquinha. O fusquinha, ele não fica tão alto. Então, se você é uma pessoa que não gosta do aplique muito grande, eu sugiro que você utilize de fazer assim, porque também fica uma graça, fica diferente e fica muito bonitinho. Aqui tem uma coisa que tá me incomodando, que eu não tirei aqui o excesso certinho, eu só vou vir aqui nesse bracinho e arrumar ele, porque tava uma rebarbinha ali, ó. Prontinho. Agora que essa parte já tá pronta, a gente já vai aproveitar para fazer o cabelo da boneca e por último a gente vai fazer os detalhes aqui finais do nosso carrinho. Para fazer o cabelo, eu vou utilizar aqui uma massa marrom bem forte. Então, agora eu vou vir aqui com o meu rolinho maciço e eu vou abrir um pouquinho essa massa dos dois lados, para que eu possa aqui cortar com o cortador e a gente colocar ali na parte de trás. Essa parte do cabelo, eu não gosto que ela fica muito grosseira, porque essa parte do cabelo pesa bastante no peso final da bonequinha, tá? Então, é legal deixar essa parte fininha, é uma parte que a gente vai colar no laço, mas não é uma parte que precisa ficar muito grosseiro, não. Então, ó, mostrar aqui pra vocês a espessura mais ou menos que eu estou utilizando, é bem fininho mesmo. Vou vir com o cortador da Blue Star com a Fabi Rodrigues, o número 40, e vou cortar aqui essa parte pra colocar ali atrás. Retiro aqui o excesso e tiro a parte redondinha. Só vou dar uma arrumadinha aqui nesses cantinhos, ó, pra ficar melhor, não ficar com esse aspecto de cortado. E agora a gente vai vir aqui com a cola legítima mais uma vez. Vou pegar aqui o meu fusquinha, vou passar cola aqui em toda a parte de trás da cabeça da boneca, ó, todinha. E agora eu vou vir e vou colar essa base que eu acabei de cortar. Arrumei, ó, encaixo aqui na parte de trás, tá vendo? Ó, aqui bem no cantinho dos bracinhos eu encaixo. E agora eu venho com mais cola, passo nas laterais. E aí eu colo aqui do ladinho de um lado, ó, aperto pra ficar bem certinho, tá vendo? Já venho aqui do outro e aproveito e faço a mesma coisa, ó, arrumo. Cuidado que se você estiver fazendo com a peça molhada, assim como eu, aqui na hora que você vai arrumar aqui, esse seu dedão aqui, ele não pode apertar a cabecinha da boneca, ele só tá servindo de apoio. Se você apertar, a sua boneca vai ficar com o rostinho achatado e daí não vai ficar legal. Passo cola também aqui na parte de cima e, ó, grudo. E vou dando leves apertadinhas pra isso aqui grudar bem e ficar bem colado ali na cabeça da boneca. Agora eu vou vir aqui, vou cortar esse excesso que sobrou e vou arrumar, ó. Agora, o que que a gente precisa fazer? Vou vir com o molde que eu mostrei pra vocês de cabelinho, que é esse molde aqui, ó, da Marcela Arteira também. E eu vou utilizar ele aqui pra gente fazer a parte complementar aqui do cabelo. Primeiro, eu vou utilizar essa franjinha aqui, ó, tá vendo? Essa franjinha. Vou tirar 2 pedacinhos dessa franjinha aqui. Então, ó, faço uma bolinha, coloco aqui no meu molde, retiro todo o excesso. Aqui já saiu, ó. Eu gosto de arrumar sempre essa pontinha pra deixar uma pontinha fininha. Já vou tirar mais um aqui, coloco no meu molde, ó, retiro o excesso e desmoldo. Arrumo e arrumo a pontinha. Prontinho, com as duas partes tiradas, vou vir aqui na parte de cima da cabecinha e vou posicionar um aqui
bem no meio certinho. E um aqui. Só que aqui não foi o suficiente. Eu vou tirar mais 2 pra gente poder colocar aqui dos ladinhos também. Já tirei mais 2 aqui, vamos colocar mais um de cada lado, ó. Então, eu passo cola, venho e posiciono. Jogo pra trás também. Aqui no segundo vai sobrar um pedacinho de cabelo ali na parte de trás, aí a gente corta, tá? Então, ó, venho aqui e arrumo. Que nem vai precisar. Agora eu vou vir com a minha esteca e eu vou arrumar aqui, ó, certinho o meio. Eu vou marcar. E aqui eu vou marcar esse cabelinho pra ficar parecendo que ele é uma coisa só. Não ficar com essas divisões, sabe? Então, ó, vem aqui, marco tudinho. Marco os dois lados. Eu esqueci de mostrar um molde pra vocês no início do vídeo, que é um molde de lacinhos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora quando eu for utilizar ele. Então, ó, vou marcar aqui os dois lados. Vou marcar esse lado aqui junto com vocês. E o outro ali eu marco pra adiantar o nosso vídeo. Eu venho aqui e vou marcando tudinho, tá? Pra ele ficar bem marcadinho, tudo no mesmo sentido. E olha a diferença de um lado pro outro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Então, vai ficar os dois ladinhos assim. Ficou assim essa parte do cabelinho. Agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa, ó, uma parte bem pequenininha, um pedacinho bem pequenininho mesmo. Faço aqui uma bolinha, ó, e vou esticar aqui ele um pouquinho. Vou deixar ele com uma pontinha bem fininha e agora eu venho aqui e enrolo essa pontinha um pouquinho. Enrolei, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, no meinho da cabecinha dela, aqui onde eu fiz a parte do meio do cabelo. Puxo lá pra trás e agora eu venho e marco o cabelinho aqui de novo, ó, o meio da cabeça. Tá vendo? E olha como que ficou toda essa parte. Agora que essa parte da frente já está finalizada, eu vou utilizar essas duas cavidades do molde para tirar aqui como se fossem as chiquinhas da minha boneca. Então, venho aqui, faço uma bolinha, vou posicionar aqui dentro de um lado, né, da minha cavidade, ó, aperto, deixo bem gordinha. E já vou colocar ali do outro lado também para já desmoldar as duas partes de uma só vez. Venho aqui, posiciono, ó, aperto. E agora eu venho aqui, desmoldo. Desmoldo de um lado, desmoldo do outro lado e olha como que fica esse cabelinho. Deixa eu focar aqui para vocês conseguirem ver. Olha que coisa mais fofinha. Agora eu vou colocar um de um lado e um do outro, ó. Coloco bem no meio desses dois cabelinhos que eu havia tirado ali, coloquei, que vocês viram. E aí eu venho aqui e posiciono, ó, de ladinho, tá vendo? Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Posiciono do outro lado também. E agora, para finalizar tudo isso, eu vou colocar um laço, para ficar bonitinho aqui no meio. Então, eu vou mostrar para vocês agora qual molde eu vou utilizar para colocar esse lacinho. Vou usar esse molde da Marcela Arteira aqui, que ele é muito fofo, ele tem um turbante aqui maravilhoso e vem com esses dois lacinhos complementares, caso a gente não queira utilizar o nozinho do turbante. Mas eu vou utilizar aqui esse laço aqui para colocar aqui no meinho da cabeça dela. Vou utilizar um pedacinho de massa cor-de-rosa para fazer esse laço. Então, pego aqui um pedacinho, faço uma bolinha, estico e já venho aqui, já posiciono, ó, no molde. Aperto dos dois lados, ó, aperto bem, tá? Esse lacinho, ele tem vários detalhes, então é legal a gente apertar para sair bem marcadinho. Finalizei aqui no cantinho, ó, deixa eu apertar aqui que eu não coloquei massa bastante, aí ele vai acabar não marcando ali no canto. Finalizei, abro, tiro de um lado e tiro do outro. Olha a beleza desse laço, que coisa mais maravilhosa. Abro assim um pouquinho o lacinho para poder encaixar ali na cabeça da boneca. Vou vir novamente com a cola, passo aqui a cola bem no meio. E agora sim eu venho com o laço e coloco aqui um pouquinho na frente, ó, antes da parte do cabelinho ali. E aí eu posso abrir aqui depois, ó, tá vendo? E olha que graça que fica. Fica maravilhoso esse lacinho aqui. Abro aqui, né, pra dar uma distanciada
das duas partes. E agora o nosso carrinho aqui, ele já basicamente está pronto. A gente pode deixar ele assim? Pode deixar ele assim. Mas se a gente deixar ele assim, ele não fica caracterizado como se fosse um aplique escolar, porque não tem nada escolar nele. Então agora, para deixar essa parte toda caracterizada, a gente vai fazer os acessórios aqui para colocar atrás do carrinho, para dizer que isso aqui é um aplique de volta às aulas. Bom, então vamos começar. Estou aqui com um pedacinho de massa branca, vou fazer aqui um bloquinho de notas. Para começar, eu pego e faço uma bolinha bem lisinha e estico assim um rolinho bem pequenininho. Fiz isso, vou utilizar o auxílio do meu rolo maciço e vou abrir essa massa. Não vou abrir ela muito porque eu quero que ela fique grossinha assim, ó, tá bom? Agora eu venho com o meu cortador, ó, com a minha faquinha cortadora e tiro essas pontinhas arredondadas dos dois lados. Tirei, agora eu também preciso tirar essas partezinhas arredondadas aqui, ó. Então, tiro de um lado, venho aqui e já tiro do outro, ó. E ele ficou como se de fato fosse uma folha. Agora, ó, eu venho aqui com o meu dedo e arrumo, tá? Arrumo de todos os ladinhos para não ficar com esse aspecto de cortado. E vou usar aqui uma esteca boleadora para fazer os furinhos aqui no cantinho. Então, eu faço um furinho, 2 furinhos, 3 furinhos e 4 furinhos aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho como que ficou essa parte dos furinhos. Vocês conseguem ver? Agora eu vou utilizar uma massa preta. Essa massa preta eu vou utilizar para colocar aqui, para fazer como se fosse o arame. Então, ó, eu tenho que fazer uma coisa bem fininha aqui. Eu pego essa massa preta e eu estico uma cobrinha bem fininha dela para ficar uma coisa bacana, senão fica muito grosseiro. Ó, vem aqui, conecto nessa parte onde eu fiz o furinho e jogo ali para trás, ó, conecto. Mas vocês estão vendo que tem um espacinho, que eu deixei um espacinho ali? Pois é. Tiro aqui o excesso e jogo para trás, e aqui eu aproveito e faço a mesma coisa de novo. Venho aqui com a minha esteca boleadora e aperto para essa parte preta entrar ali no furinho branco onde eu coloquei anteriormente. Ó, deixa eu focar aqui para vocês verem. Eu vou tirar aqui o meu carrinho aqui um pouquinho, senão não foca e vocês não conseguem ver certinho o que eu estou fazendo. Então agora eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz com vocês aqui nesse primeiro araminho, nos outros 3 furinhos também. Todos os nossos arames já estão aqui posicionados e olha que coisa mais bonitinha que ficou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui essa caneta, tá? Vou deixar claro para vocês desde o início que não é indicado de forma alguma fazer qualquer tipo de pintura com o aplique molhado. Mas aqui, como eu já vou finalizar o vídeo com vocês, eu vou fazer, tá? Como se fossem as linhas aqui do nosso caderninho, do nosso bloquinho de notas. Mas eu, no lugar de vocês, esperaria secar. Primeiro, você pode estragar a ponta da sua caneta. Segundo, pode borrar depois que secar. Então, não corram o risco e deixe secar antes de fazer aqui as listrinhas, as linhas do seu bloquinho de notas, tá? Então, ó, já terminei aqui, já finalizei, fiz aqui todas as minhas linhas. E agora eu já tenho aqui um caderninho, um bloquinho de notas. Você pode fazer ele desse tamanho, como você pode fazer ele num tamanho maior. Então, já vou pegar aqui, ó, e já vou colocar aqui esse caderninho aqui do lado, grudado assim na minha boneca. Essa parte eu vou fazer a colagem com a Tec Bond, porque ela tem uma colagem mais rápida. Então, eu vou passar a cola aqui um pouquinho. Venho com a parte do caderninho onde eu passei a cola e grudo, tá? Ó, grudo aqui. Prontinho. Agora que o meu caderninho já está colado desse lado, a minha próxima coisa que eu vou fazer aqui é uma régua para colocar desse lado aqui também. A régua, ela já é bem mais simples do que essa parte do bloquinho que a gente fez. A gente vai pegar aqui um pedacinho de massa que eu decidi utilizar, é o tom de laranja. Vou abrir aqui, ó, fazer uma cobrinha. Vou vir com o rolo maciço e eu só vou achatar, eu não vou abrir tanto a minha massa. Ó, tá vendo? Pra ela não ficar tão fininha, ó, a espessura que eu tô deixando ela. Fiz isso, eu venho aqui de um lado e tiro a pontinha arredondada. Vejo o tamanho que eu quero que essa régua fique. Deixa eu medir aqui pra ver se ela vai ficar mais ou menos do tamanho do meu bloquinho, porque pra não ficar uma parte muito exagerada de grande. Então, ó, já tenho aqui a minha régua, só preciso fazer as marcações
dela aqui, assim como eu fiz ali no bloquinho. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. Vou vir com a caneta permanente novamente e aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou vir aqui e vou fazer 2 risquinhos pequenininhos e um risquinho grande. Eu só tô marcando aqui, depois eu faço isso mais forte. 2 risquinhos fraquinho e um risquinho grande. 2 risquinhos pequenininhos, um risquinho grande. E aqui eu finalizo com 2 risquinhos pequenininhos, assim como eu comecei. Agora eu venho aqui com a minha caneta, ó, e eu tento deixar ele um pouquinho mais forte, tá vendo? Pra ele ficar mais visível. Mas é claro, é o que eu falei pra vocês, antes de começar. Isso aqui a gente tem que fazer com a peça seca, porque senão a nossa caneta aqui a gente acaba estragando ela. Por isso que eu não tô apertando tanto aqui pra fazer com vocês. Mas já tá dando pra entender que isso aqui é uma régua, então já tá bom o suficiente aqui pra mim. Aqui eu posso utilizar de qualquer um dos lados, então o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela assim, ó, e vou apoiar ela aqui também no caderninho. Então, vamos lá novamente com a Tec Bond, vou pegar aqui o meu aplique e vou colocar mais uma gotinha aqui na parte de trás do meu carrinho. Coloquei a outra gotinha por cima, assim, ó, coloco uma gotinha aqui também. Por isso que eu queria que a régua não ficasse muito grande, é por conta disso aqui, senão depois a gente não consegue encaixar certinho. Ó. Prontinho. Um lado aqui dos nossos detalhes já está finalizado. O outro agora a gente vai fazer bloquinhos com o ABC, tá bom? E aqui para começar a fazer a parte dos dadinhos das letras, eu vou começar aqui com o verde, ó, vou pegar um pedacinho, vou fazer uma bolinha. Vou vir aqui com o meu rolinho maciço e vou abrir um pouquinho, ó, não muito também, abro um pouquinho. Fiz isso, se você tiver o cortador quadrado, para você vai facilitar muito. Aqui como eu não tenho, eu preciso cortar isso aqui mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Então, eu venho aqui, ó, corto de todos os lados para deixar bem quadradinho, ó, corto aqui também e venho aqui no último lado e corto. Ó, assim, ele ficou um quadradinho, tá vendo? É isso que eu vou fazer com as outras duas massas também pra gente poder colocar a letrinha aqui dentro. Prontinho, já fiz os meus 3 cubos e também já tirei aqui as minhas letrinhas A, B e C. Retirei com esse molde aqui, que também é da Marcela Arteira, ó, de letrinhas bem pequenininhas, tá? Então, agora a gente vai colar as letrinhas na parte do cubinho. Se você ainda não sabe como fazer as letrinhas, eu já ensinei para vocês também aqui no vídeo do canal, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o passo a passo de como fazer letrinhas manuais. Naquele vídeo lá, as letrinhas ficaram um pouco maiores, mas você pegando aquele mesmo método que eu ensinei para vocês, é só fazer ele menorzinho, tá? Que fica desse jeitinho aqui, bem bonitinho. Então, é por isso que eu não fiz aqui as letrinhas manuais com vocês, porque já tem vídeo aqui mostrando esse passo a passo. Então, agora, eu colei aqui as letrinhas no cubinho, ó, ficou basicamente do tamanho certinho a letrinha do cubinho. Agora, eu preciso colar 2 cubinhos em cima e um cubinho na parte de baixo, dessa forma, pra gente poder colocar ali no nosso carrinho, e aí sim está finalizado. Vou começar aqui com o A, passando a cola Tec Bond apenas aqui na parte de baixo, ó. Passei na parte de baixo, venho aqui e colo dessa forma, tá vendo? Não vou colar ele retinho, vou colar ele assim. Agora eu venho no cubinho roxo, passo cola, espalho, e aí sim eu venho, ó, e colo aqui em toda a parte. E pronto, agora a gente precisa colar isso aqui no nosso carrinho, e aí já está quase pronto. Então, vou vir aqui, ó, vou passar cola aqui atrás do retrovisor, cola Tec Bond. E aí, eu vou vir aqui e vou colar a parte do C, e vou vir aqui no cabelinho dela, ó, e vou colar essa parte do B aqui na cabecinha dela. Então, eu venho aqui, passo cola também, Tec Bond, espalho, venho aqui e colo. Por que que eu colo ali também? Para ela ficar firme, tá? Para ela não ficar, para essa parte dos dadinhos não ficar desequilibrando e acabar caindo ou ficando pesadinho ali. Então, ficou dessa forma aqui
o nosso carrinho. Agora sim a gente pode falar que isso aqui é um carrinho de volta às aulas. São esses incrementos. Se você não quiser fazer o dadinho de ABC, você pode fazer, por exemplo, 2 lápis de cor, que também fica bem legal. Esses dois aqui são mais facinhos de fazer, né? Que você não precisa de nada além de fazer à mão. Esses aqui eu fiz com um molde, as letrinhas, mas também já ensinei para vocês aqui o passo a passo de como fazer sem o uso de molde. Agora eu vou utilizar essa torre aqui do Emerson Nogueira, vou utilizar aqui a primeira corzinha só para dar um brilhinho aqui nessa parte. Vou vir com o dedo mesmo, ó, e vou passar um brilhinho aqui, que eu acho que fica legal e dá uma diferença bem bacana. Ó, passo com o dedinho aqui mesmo. E pronto, gente. Agora sim, está finalizado o nosso aplique de hoje. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam de mais esse aplique volta às aulas, super diferente, super fofo. Olha que coisa mais linda que fica, super personalizado. Isso aqui você não vai encontrar com facilidade em qualquer lugar para ser vendido, porque é uma peça totalmente personalizada. Então façam, vendam, porque vocês vão ver como que isso aqui vende no laço, gente. Vende demais nessa época que a gente está vivendo de volta às aulas, principalmente agora no presencial. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, porque isso me ajuda muito aqui no crescimento. E também deixa um comentário aqui pra mim, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês referente aos vídeos que estão saindo aqui do canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um grande beijo pra todos vocês, eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!